Ô, Camilo, depois pega repetir um livro para cada um. São quantos, professor? São 13. 13, tá? Nós temos... alguns já estão todos, já pegaram? Não, peguei. Tá. Então vocês vão levar aqui a nossa revistinha Turma do Zebuzinho, tá? Nós estamos na 6ª edição, e essa 6ª edição fala justamente do tema dessa mostra. E o tema da Expo Zebu deste ano, o tema que vem sendo trabalhado ao longo do ano, são os 100 anos da ABCZ. Tá? Exatamente em 1919 estava sendo fundada essa entidade, e eu vou falar para vocês rapidamente por que disso. Por que é da ABCZ, um pouco mais daquele conhecimento geral que nós temos aí pela cidade, da relação dessa instituição com nós mesmos, com os cidadãos uberabenses, e da relação dessa instituição com a própria história do Brasil, onde nós nos colocamos, enquanto também instituição, povo e história e população, como um todo. Como que nós chegamos a levar de uma certa maneira a pecuária do Brasil ao patamar que ela se encontra hoje. Então, antes da gente fazer esse exercício, eu vou fazer ao contrário. Eu vou falar rapidamente para vocês o que é a pecuária brasileira, tá? A pecuária brasileira ela é composta de 80%, pecuária bovina, tá? 80% das raças de zebu. 80% do gado que se cria no Brasil tem origem zebuína. São animais puros? Não. Tem genética zebuína. Tá? Nessa a gente tem os animais mais caracterizados dentro das suas respectivas raças. E o zebu foi o elemento capaz de disseminar o que é hoje. Esses 80% significa 220 milhões de cabeças de gado. Existe mais bovino no Brasil do que gente. Tá? A nossa população é estimada em 210 milhões, então tem mais bovinos. Tá? E o Brasil é o maior exportador de carne bovina do planeta. Tá? É o maior do mundo. Nós somos os segundo maiores produtores de carne do mundo e estaremos em breve como o primeiro maior produtor de carne do mundo. Somos os grandes produtores de leite também. Tá? Isso quer dizer que o quê? Existe uma cadeia econômica em torno disso. Tá? Uma indústria toda em torno disso. Tá? Não somente a indústria da carne, mas do couro, do leite, dos laticínios como um todo, que envolve cerca de mais de 50 produtos adquiridos da carne, quer dizer, do boi e da vaca. Então é uma riqueza muito grande, cujo papel de Uberaba foi preponderante. Então começamos a partir daí. Tá? Hoje significa grande parte do nosso PIB, tá? Do Produto Interno Bruto Brasileiro, advém da agropecuária. E nisso a pecuária tem um papel gigantesco. A cadeia da pecuária ela movimenta mais de 400 bilhões de dólares. Uma coisa gigantesca, absurda. De reais, desculpa. Uma coisa gigantesca, muito grande. Mas isso não é um negócio só de milionários, isso é um negócio de muita gente. Todas as cidades brasileiras têm pecuária, têm atividade pecuária. Aí é nesse grosso que se concentra a força do agro, tá? Em todas as suas diversidades. Por que que Uberaba teve importância nisso tudo? Por que que Uberaba teve um papel nessa história? Então vamos falar um pouco disso. Isso começou lá no século XIX. Desde os primeiros tempos, desde os descobrimentos, vamos dizer assim, desde os primeiros anos da colonização do Brasil, o bovino veio junto, tá? Isso ainda no século XVI. Só que o que se criou aqui, ao longo dos primeiros séculos, eram animais de origem europeia. E o zebu tem origem aonde? Indiana. Exatamente. Asiática.
Então, existe uma distinção clara nisso aí, inicial, porque o gado europeu é chamado de taurus, Bos taurus taurus, é uma espécie. Dessa espécie, você tem uma série de raças bovinas. E os índicos, Bos taurus índicos, que é o zebu, que é aquele gado com a corcova, com o cupim. Esse é o zebu, tem a barbela, tá? É o gado que a gente vê aqui em Uberaba. Bom, e pelo Brasil inteiro, principalmente a raça Nelore. Então, quando a gente fala de zebu, a gente não está falando de raça, nós estamos falando de raças. No Brasil são 8 registradas pela ABCZ, mas na Índia são mais de 50. Tá? Nós optamos por 8, algumas indianas e algumas que se formaram aqui mesmo, e o zebu americano. Então eu vou falar dessas raças. Brahma é o zebu dos Estados Unidos, tá? Que também teve contribuição de zebu brasileiro, tá? De Uberaba, inclusive, mas é uma longa história. Então não vamos entrar em todas as histórias de cada raça. Tem a Nelore, que na Índia é chamada de Ongole. Lá eles chamam de Ongole. Nelore é logo uma região de exportação de gado na Índia, onde os brasileiros costumavam a ir. Então eles passaram a intitular aquele mercado, aqueles animais que eles compravam de Nelore. Vai lá, é um Ongole. Nós temos a raça Gir, tem uma aptidão leiteira. O Nelore é aptidão mais para a produção de carne nos dias de hoje, tá? Assim como o Brahma. O Gir lá chama de Gir. Nós temos a raça Guzerá, que é aquele zebu que tem um chifre bem grande, bonito. Na Índia eles chamam de Cancrej. Tá? Os indianos chamam de Cancrej. Mas ele vem da região de Gujarat, tá? Por isso nós conhecemos esse gado como Guzerá. Também foi criado um zebu uberabense, tá? Que a princípio chamava Indo-Uberaba. Aí decidiram que ele deveria ter um nome nacional, isso lá nos anos 20. Então esse zebu uberabense ele é formado de mistura de raças zebuínas. Tem Gir, tem Nelore e tem Guzerá. Aí formou uma raça chamada Indo-Brasil. A princípio, Indo-Uberaba é uma raça uberabense, independente do nome. Que incrível. É incrível. É um zebu uberabense. Nós temos uma outra raça chamada Tabapuã. Inclusive tem um município do estado de São Paulo que chama Tabapuã. Foi exatamente lá que surgiu a raça Tabapuã. Tá? É também uma hibridação de raças zebuínas, certo? Além desses, nós temos a raça Sindhi, que é esse aqui, é um boizinho marrom, muito bonito, por sinal, esverdeado, quer dizer, avermelhado, que na Índia se chama de Red Sindhi, né? O Sindhi vermelho. Tá? Ele é originário do Paquistão, tá? Só que lá no passado, Paquistão e Índia eram um lugar só. Tá? E é esse lugar que os uberabenses vão procurar. Tá? Eu acho que eu falei de todas. Sim. Esse último é de carne ou para leite? Carne, mais carne e muito bom as condições mais difíceis, né, do semiárido. Tá? Eles resistem bem a condições precárias de calor, de solo, então é um animal resistente. A gente chama de rusticidade. Tá? Então ele tem dado muito certo, principalmente nos últimos anos. Tá? É o Sindhi. Dessas raças você tem outras variações. No Brasil se conseguiu o Nelore mocho, que é o Nelore sem chifre, o Gir mocho, que é o Gir sem chifre, tá? Com alguma mutabilidade genética, onde essa divisão, essa mutabilidade foi isolada e mantida uma categoria dentro da própria raça, certo? E alguns optam por isso. Agora, onde que começa o zebu no Brasil? Eu disse que nos primeiros séculos, aliás, em grande parte da nossa história, não se criava zebu. Até o século XIX, praticamente não se criou zebu. Era o gado de origem europeia, que se misturou aqui, que se degenerou muitas vezes e, de certa maneira, a duras penas, se adaptou às condições brasileiras. Tá?
A pecuária no Brasil se inicia no Nordeste, depois ela veio para o sul do país, né? Onde a economia estava sendo desenvolvida, a pecuária vinha junto como um dos sustentáculos, né? Então isso foi desde os princípios, desde os primeiros tempos. E no século XIX, o zebu entra no Brasil, por incrível que pareça, com Dom Pedro I. Tá? Dom Pedro I, pouca gente sabe disso. Só que não era o zebu indiano, era um zebu de origem indiana que há muito tempo estava na África, na região do Nilo. Tá? Então, um zebu africano. Ele recebeu na Fazenda Real de Santa Cruz um lote de zebuínos. Então, uma das primeiras referências que se tem notícia desse momento. Aliás, eu errei. Em 1813, um casal de zebu foi deixado por acaso no Nordeste de um navio vindo da costa do Malabar, da Índia. Tá? Agora, Dom Pedro já trouxe um grupo, um lote de zebuínos para a Fazenda Real de Santa Cruz. Foi isso que deu origem ao zebu brasileiro? Não. Tá? Lá no Nordeste originou uma mistura de gado que se chamava de Malabar. Tá? Que se misturou ao gado nacional, o gado crioulo, e tinha o gado conhecido como Malabar, mas com algumas características de zebu, mas não necessariamente foram esses feitos que deu origem ao zebu no Brasil. Em Uberaba em específico, qual que é o foco de gado aqui? Ou é só a parte do comércio centralizado? Ótima pergunta, mas eu vou chegar lá, só para não perder a linha do raciocínio, mas eu não vou esquecer sua pergunta. Bom, quando que o zebu entra no Brasil? Da segunda metade do século XIX, principalmente a partir de 1870. Tá? Aí a gente tem vários momentos. Chega em Uberaba, não chega no Rio de Janeiro. Foram os barões do café fluminenses, tá? Na expansão cafeeira, na região do Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro, que começou a importar zebu nos seus primeiros momentos. Eram importações vindas diretamente da Índia? Em sua maioria não, vocês acreditam? Esses animais vinham da Europa. Eram indianos, mas vinham da Europa. Porque eles conheciam esses animais em zoológicos, em circos, né? E de comerciantes que traziam esses animais, que eram comerciantes de animais. Tá? Estava num momento de um comércio internacional de animais, muitas das vezes para fornecer para esses ambientes. Tá? Estava começando o entretenimento, o show business, né, vamos dizer, naquela época, onde começou-se a implementar os circos e zoológicos, e em decorrência desse comércio, os europeus vendiam gado para nós, muitas vezes vindos da Europa, ou quando vinham da Índia, era intermediado por empresas europeias de comércio internacional, a exemplo do Karl Hagenbeck. Eu não tenho nenhuma foto dele aqui, mas o Karl Hagenbeck foi um alemão, um grande comerciante de animais de grande porte, macaco, girafa, elefante, urso polar, até gente, tá? Eles comercializavam, sério. Havia na Europa os zoológicos humanos. Eles pegavam pessoas, tribos africanas, indígenas, esquimós, e queriam ambientizar isso dentro desses locais, né, criando como se fosse o ambiente onde eles viviam, né, naqueles shows étnicos. Então, também havia esses conceitos de raças, né, nesse sentido de evolução humana. Era muita discussão sobre esse assunto no século XIX. Então, esse momento, os barões fluminenses começam a comprar gado, porque eles tinham acesso a cavalos de raça, não eram pessoas já endinheiradas, e é aí que o uberabense começa a conhecer o zebu, estando percorrendo fazendas no Rio de Janeiro e comprando fruto desses animais para cá. Tá? Então as primeiras entradas do zebu em Uberaba se deu por animais vindos do Rio de Janeiro, não da capital, do estado, tá? No século XIX ainda. Tá? Então tem várias histórias sobre essas primeiras entradas, mas um momento assim de grande mudança se dá com a primeira importação patrocinada no Triângulo Mineiro. Tá?
em grande parte por uberabenses, onde Teófilo de Godoy foi encarregado de sair de Araguari, né, financiado por criadores principalmente de Uberaba, e de lá importar diretamente da Índia, escolhendo